Boa Tenta noite. botar aí pra mim. A digital só. Eu tô fazendo só um pouquinho, pessoal. Vocês vão compartilhando aí enquanto eu vou arrumar um negócio do Instagram aqui que deu errado. Boa noite. Só um pouquinho, tá? Vão compartilhando aí enquanto eu vou tentar arrumar aqui que eu gravei errado aqui no Instagram. Não, volta pra trás. Descarta. Ô, Gabriel, preciso que me ajude aqui. Então, bota aí pra fazer a gravação. Vamos compartilhando enquanto o Gabriel ajeita aqui pra mim, nós vamos compartilhando a live. Faça isso aí aqui pra mim. Já vamos entrar no Instagram, tá? Só deu um problema de... Deu? Isso aqui. Já vou entrar aqui. Eu sou campeão de... Aqui. E aqui. Vamos compartilhando a live aí, pessoal. Não tô... Agora foi. Hoje não Isso aí. tá falando. Então vamos lá, vamos compartilhando. Agora daqui a pouquinho já vai entrar. Agora eu tô ao vivo já no Instagram também. Então tá, vamos chamar o pessoal. Vou só compartilhar a live aqui um minutinho e a gente já começa já. Hoje foi bom, hoje o dia, nós começamos de manhã fazendo um culto, nós fomos num culto lá na Mais de Cristo, lá, onde o pastor Hernandes Dias, o reverendo Hernandes Dias Lopes estava, e foi bastante maravilhoso, foi bastante gostoso de ter compartilhado com os irmãos lá. Vamos... Um minutinho só pra gente partilhar, chamar o pessoal. O assunto hoje, para variar, é bom. Muito bom. Vamos chamar o pessoal aí, gente. Chamando o pessoal aí ainda. Oi, mãe. A mãe já tá aí também. A mãe, a Josi, a Dilce. O pessoal compartilhando mais um minutinho que já começamos. Reclame. Acho que é isso aí. Então vamos direto já começando a respeito disso. Hoje chegamos ao versículo 7, né? Então nós vamos ler o versículo 7 em diante. Né? Vamos ler então. Mateus 7, versículo 7 até o versículo 11, que diz para nós o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, se porventura um filho pedir pão, dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas que vocês pedirem. Vamos fazer uma oração então? Vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tu ter nos colocado aqui mais uma vez, por nós poder falar a respeito do amor de Deus, que tu possa estar nos ajudando, nos ensinando, e que nós possamos, quando abrir a nossa boca, não falar palavras de homem, mas seja palavras divinamente inspiradas. Faz de nós verdadeiros adoradores e que nós possamos compreender, Senhor, o que a tua palavra quer dizer para nós. Não permita, Senhor, que nós falamos coisas de acordo com o que nós cremos ou de acordo com o que nós pensamos, mas seja somente de acordo com o que tu queres e o que tu promete para a nossa vida. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Paula, seja bem-vinda, Paula.
Vamos lá, vamos começar então. Hoje nós chegando ao 7:7 e é bastante interessante esse versículo. E também ele é bastante deturpado, essa palavra, que ela fala a respeito assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois quem pede recebe, e quem busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. O vosso pai vosso pai terreno lhe dará bens, dará boas coisas, quem dirá ao Pai celestial. Será que existe alguma palavra mais animadora na Bíblia do que essa, de nós conhecermos e reconhecermos que nosso Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, ele nos promete que vai nos dar todas as coisas? Isso é muito interessante, muito bom. Isso é muito bom a gente ter isso. Como posso dizer, é animador ouvir essa promessa de Cristo. Eu sei que nós conhecemos a nossa jornada aqui na Terra, biblicamente falando. É fácil de entender quando a gente sabe que o nosso Pai está disposto a dar coisas para nós, as coisas que nós necessitamos. Isso é bastante interessante. E nós sabemos aqui na Terra que nós temos um lugar para onde nós vamos. Nós que somos crentes, o crente, quando eu digo que nós somos crentes, eu estou falando de pessoas que creem em Cristo, não que creem de verdade, que vivem o Evangelho, os salvos de Cristo. Quando a gente fala de crente, a gente está falando dos salvos. Não está falando das pessoas que vão na igreja, não está falando de pessoas que vivem que se dizem crente, mas são crentes de verdade. Nós sabemos que estamos indo para algum lugar. Nós temos a confiança que estamos saindo que não vivemos nesse mundo. Nós vivemos um mundo diferente. Nós vivemos o reino de Deus aqui na Terra. Então nós sabemos que nós estamos indo para algum lugar. Mas enquanto nós estamos indo para o lugar, nós temos uma jornada a qual nós temos que passar. E essa jornada é uma jornada de incerteza. É uma jornada cheia de problemas. É uma jornada cheia de pontos a qual nós temos que ir vencendo um a um. Então assim, nós temos dificuldades, nós temos incerteza, nós temos problemas, nós temos bastante coisas que vai acontecer durante a nossa vida. E nós sabemos para onde nós iremos, mas nós não temos nem esperança, né? Não temos nem conhecimento de o que nós vamos passar até chegar lá. Nós não sabemos o que está nos esperando no caminho para chegar lá. Não sei se vocês já viram o livro do Brunei, me esqueci agora o nome do livro. O Pequeno Príncipe, né? Não é o Pequeno Príncipe. É aquele que vai pro... Me esqueci agora o nome do livro. Mas o rapaz está indo em caminho do céu. O peregrino, eu me lembrei agora, o peregrino. Ele está indo para o céu. E nesse caminho para ir para o céu, nós encontramos muitas dificuldades, muitos problemas ao qual acontece na vida da gente. A palavra de Deus diz para nós que no mundo nós teremos aflição. E se nós temos aflição, ele não diz para nós assim, se vocês tiverem aflição, ao contrário, ele diz quando vocês tiverem aflição. Então nós temos, a aflição vai ter. Nós estamos... Mas o interessante é que nessa jornada que nós estamos traçando, nós sabemos para onde nós estamos indo, mas não sabemos quando é que nós vamos chegar lá. É exatamente o Sama, né? É magnífico. O Peregrino é magnífico, é muito bom. Não perca a oportunidade de ler ele. Nós sabemos que nós temos um caminho que na realidade não importa muito como é que nós vamos traçar. O interessante é o nosso alvo, o interessante é o lugar aonde nós vamos chegar. O interessante é que nesse caminho nós não estamos sozinhos. Isso que é o mais importante. Nós estamos trilhando um caminho para chegar a um lugar, e esse caminho está sendo cuidado, está sendo minuciosamente tratado por Deus.
Isso é o que nós temos que ter no nosso pensamento. Isso é o que realmente importa. Nós sabermos que nós temos um lugar ao qual um objetivo ao qual nós traçamos e nós vamos chegar, e nós temos o dono desse caminho, que nós falamos no domingo a respeito do caminho. Nós estamos num estudo agora no domingo a respeito do caminho, que é Cristo. Então o caminho está cuidando da nossa vida para que nós possamos chegar ao nosso alvo. Isso é interessante, sabe? Nós temos o lugar que nós vamos chegar, e a pessoa, e esse lugar que nós vamos chegar, o proprietário, o dono desse lugar, ele cuida para que nós possamos traçar de uma forma correta para chegar aqui. Isso é maravilhoso. Então nós estamos indo para um lugar e nós estamos sendo cuidados pelo dono desse lugar para que nós possamos chegar a esse lugar. Isso é maravilhoso. Um puritano, há séculos atrás, ele disse que quando Cristo chamou a Abraão, ele disse para Abraão: Abraão, sai da casa da tua parentela e vem para uma terra a qual eu vou te mostrar. Ele não fazia nem ideia para onde ele estava indo. Ele não sabia, ele estava saindo de algum lugar, ele estava saindo de um lugar que era a casa da parentela dele, onde ele tinha segurança, onde ele tinha cuidado. Abraão era um homem rico e largou tudo e saiu e foi atrás de um lugar ao qual Deus prometera para ele. Ele não sabia para onde está indo, mas ele sabia com quem estava indo. Isso é maravilhoso. Então, assim, o nosso caso é diferente porque nós sabemos para onde nós estamos indo e sabemos com quem nós estamos andando. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. Quando nós conseguimos entender que nós estamos caminhando para uma eternidade no paraíso, e o dono desse paraíso cuida para que nós não nos percamos. Ele cuida para que nós andamos no caminho dele. Essa é a realidade. Quando ele fala para nós, pedir e dar-se-vos-á, ele bater e abrir-se-vos-á, ele quer dizer para nós que nós temos que estar em constante oração. Nós temos que estar sempre na presença de Deus. A realidade é que a nossa mente tem que estar voltado para Jesus. Nós temos que estar preparado em todos os momentos para buscar a palavra de Deus em oração. Nós vemos isso em algumas passagens na Bíblia, que nós temos que estar sempre. Às vezes as pessoas acham que quando a gente está falando, quando a gente está orando para Deus e a gente começa a pedir e começa a pedir e começa a pedir sempre para Deus, cai naquela passagem que não devemos fazer oração de vã repetição. Não tem nada a ver com isso. O pedir aqui é aquele pedir que a gente vê em Lucas 18, quando a viúva está pedindo, quando a viúva está pedindo para que o juiz julgue a causa dela. É algo mais profundo de nós pedirmos de verdade, de nós mostrar para Deus que nós queremos aquilo mesmo. Para isso nós precisamos raciocinar mais. Um raciocínio à luz das nossas necessidades, não das nossas necessidades físicas e nem materiais, porque muitas vezes nós nos enganamos, que quando a palavra de Deus para nós pedir e dar-se-vos-á, nós começamos a imaginar que Deus está pronto para satisfazer as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades materiais, e não é nada disso que Deus quer falar para nós. Deus não quer nos satisfazer dos nossos desejos puramente mundanos, não, de forma alguma. Ele quer que o nosso desejo, a nossa vontade seja de acordo com a vontade dele. Ele não está falando que ele vai nos dar tudo indiscriminadamente. Ele não está dizendo que vai nos dar tudo que nós pedimos de forma alguma. Esse tudo é limitado às coisas de Deus. Sabe, eu sou apaixonado pelo Salmo 119. E se vocês lerem o Salmo 119, você vai ver Davi, em quase todos os capítulos, ele pede, em todos os versículos, ele pede alguma coisa. Mas todas as coisas que ele pede com um objetivo. É isso que quando Cristo está falando aqui, pedir e dar-se-vos-á, ele está falando disso. Ou seja, Davi pedia: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa julgar o teu povo. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa
encaminhar as pessoas no caminho correto. Senhor, faz isso para que eu possa te servir melhor. Senhor, abre a minha mente para que eu possa entender a tua palavra. Me dá compreensão para que eu possa andar nos teus caminhos e cumprir os teus estatutos. Todos os pedidos de Davi nós vemos, todos eles são para que a vontade de Deus seja feita, para que o nome de Deus seja engrandecido. Isso é muito bom. Hoje na pregação de manhã o pastor falou a respeito disso, de que nós temos que viver para Ele toda a honra, todo o poder e toda a glória. Entende o que é que nós temos que fazer? A Bíblia nos ensina corretamente, o problema é que nós lemos erroneamente. Esse é o problema. Então quando a Bíblia fala para nós que nós não... que os nossos pedidos são influenciados pelos nossos desejos carnais e mundanos. Então, quando nós nos sentamos, eu costumo brincar de dizer assim, quando as pessoas sentam para orar, ao invés delas orarem, elas estão lendo um bloquinho de pedido. Sabe quando tu chega lá no restaurante, aí vem o garçom na tua frente, pega o talãozinho de pedido e anota os pedidos, né? E eu acho que nós passamos na realidade o dia inteiro dessa forma, nós passamos escrevendo os nossos pedidos, todos os dias. E aí chega na hora que nós vamos orar para Deus, ao invés de nós conversarmos com Deus, ao invés de nós termos uma comunhão com Deus, nós fizemos qualquer tipo de coisa, ou seja, nós chegamos lá para Deus e dizemos, Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E a nossa oração não era para ser dessa forma. A nossa oração era dizer, Senhor, tu sabe o que eu preciso, então faça a tua vontade na minha vida. Mas, então nós temos que fazer só um pedido dessa forma. Não, não é isso que eu estou dizendo também. A palavra de Deus nos diz, quando Jesus orou, eu acho maravilhoso a oração de Cristo, quando ele ora e diz assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Quando ele faz essa oração, eu vejo a maravilha que Cristo está dizendo para nós assim, cara, se tu tem vontade de pedir alguma coisa para Deus, peça para Deus, e não é vergonhoso que a gente pedir coisas para Deus, até coisas que nós precisamos, que não necessitamos de verdade, mas nós queremos para nós. Um exemplo que eu costumo dizer para as pessoas aqui, quando eu vim morar aqui em Santa Catarina, comecei a morar nessa casa e eu queria muito comprar essa casa. Eu morava de aluguel e eu dizia para Deus, Senhor, me mostra o lugar o que eu quero que eu possa comprar, que seja o melhor para o teu reino. Mas eu quero te dizer que eu desejo morar aqui onde eu estou. Eu quero morar nesse terreno, nessa casa aqui. Então, nesse terreno, né, nesse local eu quero morar. E Deus foi bom comigo e me deu esse lugar. Ele me deu de uma forma tamanha que é inacreditável a forma a qual eu comprei. Ele me deu esse lugar onde eu moro. E foi um pedido meu, um pedido que, cara, e qual a diferença que teria eu morar aqui ou em qualquer outro lugar? Não teria diferença nenhuma. Mas ele satisfez a minha vontade, sabe? Ele disse, cara, eu vou dar para ele, entende? E me deu. Mas se ele não me desse, não ia ser isso que me entristeceria. É isso quando ele está falando pedir e dar-se-vos-á. Ou seja, peça as coisas para Deus de acordo com a vontade de Deus. Não necessariamente só isso, mas se tu tiver algum desejo no teu coração que Deus quer que Deus faça, não deixa de pedir. Peça para Deus, peça as coisas que tu deseja para Deus. Ele está ali para te ajudar, ele está do teu lado, que eu disse, nós sabemos para onde nós estamos indo, mas durante esse percurso nós temos um Deus que está cuidando de nós, ele tem um Deus que está zelando pela nossa vida. Eu quero usar um exemplo que é bastante deturpado na palavra de Deus, que é Filipenses 4,13. Filipenses 4,13 diz para nós assim, tudo que vocês... tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente, Salmos 37,4, né? Ele fala, o Selma botou ali, deleita-te no Senhor
e Ele te concederá os desejos do teu coração. O problema é que as pessoas colocaram a expectativa demais nas coisas que pedem a Deus e não conseguem aceitar um não. Exatamente isso. O problema é até o não até é fácil, sabe? Eu acho às vezes quando Deus diz para nós, Senhor, Deus, a gente ora, Deus, eu preciso de tal coisa, me dá. Aí Deus dá pra gente. Ou quando a gente diz assim, Senhor, eu quero tal coisa, e Deus diz assim, não, eu não vou te dar. Sabe, a gente até entristece, mas reconhece que aquilo é melhor, então a gente não faz. E quando Deus diz espera, aí é pior ainda. Esse versículo de Salmos é bem perigoso às vezes, porém traz para nós uma reflexão das nossas vontades, de estarem de acordo com a vontade divina. Exatamente isso. Se nossos pedidos forem de acordo com a vontade de Deus, Ele vai cumprir. Todos eles, se for de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos chegar, o Senhor está dando um spoiler aqui para nós. Eu vou chegar nessa parte. Assim, como eu estava falando de Filipenses 4,13, que diz para nós tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe, aí as pessoas acreditam que isso é coisa para puramente deleite espiritual, e não é isso. Se nós olharmos quando ele diz que tudo eu posso naquele que me fortalece, nós temos que ler dentro do contexto, não é o 13 que manda, é do 10 até o 14. Ali nós vamos descobrir, na verdade, qual é o significado de ter e não ter, qual é o significado de ter conforto e não ter, estar em desconforto, qual é o significado de estar abastado, ou seja, a gente ter o que comer e passar fome. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, tudo que eu posso não advém de coisas, ou não advém de conforto pessoal da minha pessoa, ou o interessante, o mais importante é de quem está comigo. Eu posso tudo porque Cristo está comigo. Eu posso todas as coisas porque Deus está cuidando de mim. Deus está zelando pela minha vida. Deus está me dando força para que eu possa andar um pouquinho mais na perseverança da oração. Isso é o que ele quer dizer. Que quando nós podemos todas as coisas, ou seja, se eu tiver que passar fome, eu vou passar fome, porque eu posso todas as coisas. Se eu tiver que ter bastante para comer, eu vou ter bastante para comer, porque eu posso todas as coisas. Eu posso ter fome e posso ter abastância. Eu posso estar livre ou posso estar preso. Isso, cara, hoje de manhã a passagem que ele falou foi a passagem a respeito de quando ele chama Timóteo, lá no último capítulo do versículo, no último capítulo de 2 Timóteo, que quando ele chama Timóteo, ele diz assim, Timóteo, eu preciso que tu venha estar comigo. Eu quero que tu traga consigo o Marcos também. Eu quero que tu traga os meus livros para eu poder ler, os meus escritos, porque eu quero mais, entende? E ali nós vemos que ele estava com... Paulo estava condenado à morte, ele sabia que ia morrer. Ele diz assim, só te apressa, vem antes do inverno, porque no inverno ele não conseguiria viajar, teria que ir antes do inverno, porque ele diz, cara, se tu deixar para vir depois do inverno eu vou morrer, então vem antes do inverno, eu preciso que tu venha de uma vez, porque eu vou morrer, eu estou condenado à morte, eles vão me matar, e eu preciso, sabe o que? Dos meus livros, porque eu quero aprender um pouco mais de Deus. Entende a profundidade disso quando Paulo pede para que Timóteo traga o livro? Ouviu o amado Timóteo também, Sama? Só que o seguinte, cara, nós fomos hoje de manhã na igreja e o reverendo Hernandes Dias Lopes que pregou. E ele pregou a respeito disso, cara, assim, isso, cara, eu me maravilhei, sabe, de quando tu vê uma pessoa falando a respeito da palavra de Deus e tu poder te alimentar daquilo, isso é maravilhoso. E quando eu vejo que Paulo clama para Timóteo, traz os meus livros, ele está pedindo, traz porque eu preciso aprender mais de Deus. Mas para que eu vou, se o outro chegasse e dissesse assim,
Cara, pra que tu quer aprender mais? Tu vai morrer daqui 2, 3 dias, cara, mas não me importa. O que eu quero é aprender mais de Cristo. Eu quero compreender mais de Cristo. Eu não quero aprender para ser inchado. Eu não quero aprender para crescer. Eu quero aprender simplesmente para te conhecer mais. Porque a ti toda a honra, porque a ti toda a glória, porque tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso é maravilhoso. E foi uma coisa tão grande o culto de hoje de manhã, vocês não têm noção. Foi eu e os três filhos, e os três filhos disseram assim: nossa, eu nunca vi o pai tietar uma pessoa, ele estava tietando. Cara, o cara conhece a palavra de Deus, ele fala com propriedade da palavra de Deus, e aquilo a gente se maravilha de ouvir, e não é ouvir palhaçada. Não é ouvir coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas ouvir a palavra de Deus pura e cristalina, que nos enche de alegria. Isso é maravilhoso. E aí quando a gente ouve Paulo dizendo lá na carta, dizendo assim: vem e traz os meus livros que eu quero ler. E aí ele fala, uma das outras coisas que ele fala a respeito de Marcos, porque ele teve um problema com Marcos lá, né? Nós olhamos que Marcos abandonou Barnabé e Paulo lá na primeira viagem, e aí na segunda viagem Barnabé diz para ele assim: Paulo, eu quero levar Marcos junto de novo. Aí Paulo diz assim: cara, tá doido? Ele já nos abandonou. E agora tu quer levar ele de novo? Não, ele não vai ir. Ah, Barnabé, mas pô, é meu primo, deixa eu levar ele. Não vai, ele não vai comigo. E a palavra de Deus diz para nós que eles tiveram uma discussão grande e se separaram por causa daquilo ali. Paulo foi para um lado, Barnabé foi para outro lado, e isso foi maravilhoso, porque Barnabé Marcos depois encontra Pedro, ao qual o discipula, e ele é o cara que escreve o primeiro livro que foi escrito, o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos, e foi ele que escreveu o primeiro. Entende? Foi interessante essa divisão, e é isso que quero que vocês entendam. E ele diz: traga Marcos contigo, porque Marcos foi precioso para mim. Ou seja, ele está dizendo: cara, eu errei com Marcos, e Marcos é uma bênção, e agora eu quero falar com ele antes de morrer. Eu quero chegar na presença dele e dizer: Marcos, me perdoa. Sabe, a grandiosidade de Paulo, de saber que lá no passado ele fez uma coisa que não foi correta, e na hora da morte ele disse assim: traz ele aqui porque eu quero ter com ele. Sabe, não é quando nós erramos, cara, nós temos que voltar atrás. Nós temos que voltar atrás e dizer: me perdoa porque eu errei. Isso é maravilhoso quando a gente chega. Então, quando nós estamos falando a respeito de pedir e dar-se-vos-á, ele está falando a respeito da perseverança na oração. Nós temos que olhar dentro de um contexto, e principalmente o ato de pedir, no fato de pedir a Deus, sendo Deus o Pai Celestial, Ele só nos dará coisas boas quando nós pedimos. Nós sabemos que Deus é o Deus, e mesmo os nossos pais terrenos aqui na terra, quando um filho pede peixe, ele não dá pedra, quem dirá o Pai Celestial? É isso que nós temos que entender. Então, quando nós pedirmos para Deus: Senhor, me dá peixe, Ele vai te dar peixe, Ele não vai te dar pedra. Isso que é maravilhoso, entende? A gente conseguir compreender que pedir, buscar e bater é uma sequência que indica perseverança na oração, que demonstra a intensidade espiritual do indivíduo, sabe? Nós precisamos ser perseverantes em oração. Jesus fala que nós precisamos disso, nós precisamos estar sempre diante de Deus em oração. É uma observação bem interessante que eu quero falar a respeito de vocês, para mostrar a respeito dessa perseverança. É uma intensificação de esforço. Nós olhamos... Fala, mano. Tu disse que ia com mais calma hoje. Hoje eu disse para disso: hoje eu vou tentar fazer que nem o Hernandes Dias Lopes. Vou falar, vou falar calmamente a respeito da palavra de Deus, mas, cara, quando eu começo a falar da palavra de Deus, eu me emociono. Cara, é bom demais, é bom demais. A Josi disse que ele nem lê, ele sabe de cor. Cara, ele leu o capítulo de Timóteo lá e disse assim: não, vou ler Timóteo, se eu não me engano é Timóteo 4, de 11, de 6 a 18.
E aí ele falando assim, conversando, e começa a falar, e eu olhando, eu vi que ele tava lendo, né? Mas ele tava lendo na mente. Ele tava lendo na mente dele. E aí o cara começou a falar a Bíblia, começou a ler a Bíblia sem estar lendo a Bíblia, sabe? E começou a falar. Cara, eu peguei a Bíblia para ler. Aí quando eu vi, eu fechei a Bíblia, cara, eu vou ver o cara, ele declamou a Bíblia, aqueles versículos ali maravilhosos. Quanto mais a gente pede, quanto mais a gente busca, vamos ver. Quanto mais a gente pede, quanto mais a gente busca, mais isso cresce dentro de nós. Inspiradora a sua paixão, pastor. Querido, querida, né? A Daphne, né? Eu sou apaixonado, cara, pela palavra de Deus. Eu sou homem, sou errado, mas eu tenho uma paixão tão grande. Então, assim, é uma intensificação de esforços, né? Pedir, buscar e bater. O que eu quero que vocês entendam a intensificação de esforços é o seguinte: quando a gente pede alguma coisa para alguém, nós estamos fazendo um esforço pequeno. Quando a gente busca, nós estamos intensificando um pouco mais, ou seja, um esforço mais diligente. E no momento que a gente vai lá e bate, a gente está no ápice dos nossos esforços. Isso é uma observação interessante que demonstra a nossa intensidade espiritual. Vocês não têm noção que eu fico falando aqui. E aí eu fico, não posso falar perto das pessoas, que a saliva vai, eu me emociono e fico salivando aqui na volta. Então assim, então vai aumentando, né? Quando a gente bate, a gente tem um pequeno esforço. Quando a gente busca, a gente faz um esforço mais diligente. E quando a gente bate, é um ápice, né? Então assim, nós vemos dessa forma a intensidade espiritual da pessoa. Nós vemos que tem muitas pessoas que começam a oração e desistem logo em seguida, porque na realidade ela não crê. Ela é um indivíduo que tem uma vida espiritual não intensa. Ou seja, quando a gente, sinceramente, eu gostaria que vocês olhassem para dentro de vocês, e quando vocês oram e pedem alguma coisa para Deus, qual é a intensidade que vocês têm orado? Se vocês têm batido, vocês têm pedido, se vocês têm batido, ou se vocês têm, se vocês têm pedido, se vocês têm buscado aquilo, ou se vocês têm batido a respeito daquilo. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente pede para Deus assim, cara, eu preciso de tal coisa. E deu. Não pede mais, não fala mais. Ali a Josi botou Timóteo 4, de 6 até 18, exatamente. Cara, ele falou, Timóteo, ele falou tudo. Ele começou a falar, disse assim, cara, eu vou só me degustar a palavra. E eu consegui degustar. Fazia bastante tempo, eu quero dizer para vocês, que eu não sentava. Assim, eu tô falando em culto, né? A gente vê pregações, eu gosto muito de ouvir Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito de ouvir o reverendo Augusto Nicodemos, eu gosto muito de ouvir Paulo Júnior, Marcos Glaconato, várias pessoas. Agora eu me sentei para ver o amado Timóteo, que o Sama falou aqui. Cara, eu chorei demais ouvindo essa pregação me esqueci o nome do rapaz que fala ali, e o Leonel hoje não está aqui para nos ajudar, mas tu lembra o nome do pastor lá? Não lembro também. Eu também sei, mas não então assim, é muito gostoso de tu ver quando uma pessoa começa a falar e tu começa a olhar para dentro de ti e ver assim, nossa, cara, eu não sou crente. Sabe, quando ele começa, Marcos Telles, ali a Daphne falou, é isso aí mesmo, Daphne, Marcos Telles. Eu chorei, e depois que terminou aquilo, nós sentamos aqui na mesa, sentamos em volta da mesa e começamos a conversar, e eu chorava. A gente continuou chorando. Eu chorava, dizia assim, cara, como é que eu posso, sabe, tu dizia a preocupação de Paulo, né, agora na visão do Marcos Telles, a preocupação de Paulo não era com a vida dele, a preocupação de Paulo era de tratar um pouco mais Timóteo, de cuidar um pouco mais de Marcos, entende? Essa era a preocupação dele. Cara, eu estou morrendo, eu estou partindo dessa vida, eu combati um bom combate, eu segui a carreira, eu venci na fé, mas eu tenho os meus filhos que vão ficar aqui, eu preciso dar um último abraço neles e dar força para que eles tenham mais força para levar o evangelho para as pessoas. É isso que a gente
entende, sabe? Porque nós não vivemos para o nosso entendimento. Agora, usando de novo a do Hernandes Dias Lopes, Marcos estava interessado em conhecer mais de Deus. Sabe, eu acho que, sério, o Sama, eu acho que quem não lê, quem ouve aquela pregação do Marcos Telles, ou quem ouve hoje de manhã a pregação que o Hernandes Dias Lopes fez e não chorar, é complicado, entende? Porque a gente começa a olhar para dentro de si, começa a ver o quanto a gente não é crente, o quanto a gente não faz a vontade de Deus, o quanto nós estamos errados a respeito desse pedir, bater e receber. Sabe, é isso, porque nós começamos a pedir as coisas para nosso deleite, nós pedimos as coisas para que nós nos enchemos de coisas, ao invés de nós querermos nos encher de Deus e explodir para as pessoas, entende? É isso que Paulo queria. Paulo ia morrer e sabia que ia morrer uns dias depois daquilo, mas ele queria se achegar um pouco mais com os irmãos, ele queria conhecer um pouco mais de Deus. É estranho a gente entender isso, porque não é coisa do mundo, entende? Porque isso, cara, tu falar isso para uma pessoa do mundo que tu quer, cara, tu vai morrer amanhã, então, cara, o que tu quer? Cara, eu quero que tu me traga a minha Bíblia para eu conseguir me alimentar essa noite. É isso que eu quero. Eu quero conhecer um pouco mais de Deus, porque amanhã eu vou morrer e eu vou estar com Ele. Então eu quero ter a oportunidade de ler um pouco mais, de conhecer um pouco mais. Existem ocasiões que nós temos que clamar a Deus a respeito do assunto que nós estamos falando. Sim, nós temos que clamar a Deus. O fato, isso não está dizendo para nós que isso nós encontramos na Bíblia, não está dizendo para nós que nós estamos usando de vã repetição, não, de forma alguma. Nós vemos isso lá quando Jacó, no vale de Jaboque, ele diz: eu não vou te deixar ir sem não me abençoares. Ele passou a noite inteira lutando com Deus, para que Deus o abençoasse e fizesse a vontade dele na vida dele. Sabe o que é interessante? É tu passar uma noite inteira clamando a Deus: Senhor, eu não vou parar de orar enquanto tu não me abençoar, enquanto tu não me ensinar, enquanto eu não aprender o que é que tu quer para minha vida, enquanto eu não conhecer a tua palavra de verdade. Eu vou clamar para conhecer a Deus mais e mais e mais e mais, porque eu necessito estar na tua presença, eu necessito te reconhecer, eu necessito que tu seja o meu Deus, eu preciso que tu seja o meu Senhor. Ele lutou a noite inteira com o anjo, dizendo: eu não vou deixar tu sair daqui se tu não me abençoar, porque eu quero que tu seja meu abençoador. E ele já tinha recebido a bênção do pai dele, mas ele queria a bênção de Deus. Não é que ele queria ser rico, não é que ele queria ser dono de alguma coisa, não é que ele queria ser poderoso, ou ele queria ser um cara conhecido, famoso. Não, ele não queria, ele queria simplesmente ser reconhecido por Deus. Ele lutou para ser reconhecido como filho de Deus, para quando hoje nós falar o Deus de Jacó, entende? Era isso que ele queria ser reconhecido por Deus, e ele lutou com Deus para ser reconhecido. Nós vemos lá em Lucas 18, quando a mulher, a viúva persistente, vai lá e pede, e quando ele fala para nós no versículo 1, ele diz assim: eu quero contar uma história para vocês de o quanto é importante perseverar na oração. E aí ele conta a história da viúva. Isso é o interessante. Nós temos que aprender o quanto é importante a nossa oração. Então não é vã repetição tu orar todos os dias, tu orar todas as horas por uma pessoa ser salva, ou para te ter: Senhor, eu tenho dificuldade de compreender a tua palavra, então abre a minha cabeça para que eu possa entender. Lá em Tiago diz para nós assim: por acaso, se tu pedir sabedoria, tu acha que Deus não vai te dar? Claro que Deus vai te dar, porque tu está fazendo coisas para Ele, tu está fazendo coisas para o engrandecimento dEle. É isso que Ele quer falar, entende? Não é quando a gente vai orar para a nossa oração, a gente diz assim: ah, Senhor, eu tenho um iPhone 21, eu quero um iPhone 25. Não, não é isso. Não é para o nosso deleite.
Mas nós estamos pedindo coisas para que o amor de Deus seja engrandecido, para que a palavra de Deus seja engrandecido, para que a nossa oração seja bem sucedida perante Deus. Isso é perseverança na oração. E quando a gente persevera na oração, o que a gente está visando? O que é que a gente deve pedir e buscar na realidade? O que é que nós temos? Quando é que nós temos que bater? E aonde nós temos que bater? Como é que nós vamos pedir corretamente? Qual é que é o nosso pedido para o nosso crescimento, do nosso progresso espiritual? É inegável que a Bíblia nos ensina a pedir. Nós temos que pedir, nós temos que clamar para Deus. E Deus sabe que nós necessitamos de coisas aqui para esse mundo. Exatamente, nós temos que buscar com a motivação correta. E aí fala para nós que assim, o que nós precisamos, Deus nos dá em Filipenses 4:6, diz assim, não se preocupe com nada, mas em todas as orações peço a Deus o que vocês precisam e ore com o coração agradecido. Então tudo que tu precisa, ora para Deus com o coração agradecido, porque Ele vai te dar. Mas o que é que nós precisamos? Não, a palavra de Deus fala para nós, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e as pessoas mudam esse versículo dizendo que todas as coisas serão acrescentadas. Não são todas as coisas que serão acrescentadas não, mas todas essas coisas. Qual é as coisas? Quando ele começa lá o capítulo dizendo assim, que fala a respeito dos pássaros, que fala a respeito nós não somos muito mais importantes que ele, ou seja, aí ele fala a respeito das vestes do lírio, né? Nem Salomão, em toda a sua magnitude, nunca se vestiu tão bem quanto isso. E aí ele pega e fala dizendo assim, cara, se vocês têm o que comer, se vocês têm o que beber, se vocês têm o que vestir e onde morar, vocês não precisam mais nada, é só essas coisas que nós precisamos. O resto, nós temos que clamar. E ele ora na oração do Pai Nosso, ele diz assim, ele clama, diz, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, ele está pedindo para as necessidades básicas. Ele está pedindo para o dia, né? Não está pedindo para a vida toda. Não está pedindo, Senhor, me dá uma cesta básica, uma conta lotada de dinheiro. Não, Senhor, me dá o pão de cada dia que eu preciso. Lá em Pedro 5,7 diz assim, entregue todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês. Nós sabemos que Deus cuida de nós. Nós falamos anteriormente, né? Nós precisamos ler certo, porque nós não estamos lendo correto. Nós estamos, até ler correto a gente lê, mas nós estamos com os pensamentos errados. Está totalmente fora do contexto, quando ele está falando que tudo, não é tudo que ele está falando. Não é não é um tudo indiscriminadamente, mas tudo que tu tem necessidade real e necessária para a tua vida. O tudo que ele fala em pedir, buscar e bater, ele está falando que sabemos que e para todas as nossas necessidades nós devemos pedir a Deus, devemos pedir, nós devemos bater e nós precisamos pedir, buscar e bater, e elas nos serão dadas, serão achadas, e as portas vão se abrir, mas não podemos acreditar que isso é indiscriminadamente. Nós vemos a passagem de Paulo que eu falei, quando ele ora para Deus e diz assim, Senhor, eu tenho um espinho na carne, tira ele. Sabe? É algo perturbador que tinha na vida dele, para ele orar e pedir para Deus que Deus tirasse isso, e Cristo disse para ele assim, Deus disse para ele assim, cara, minha graça te basta. Ele foi insistente, ele orou durante 3 vezes, ele orou a primeira vez, orou a segunda vez e orou a terceira vez, e Deus disse para ele que eu não vou te dar. E ele disse assim, então tá, se tu diz que a tua graça me basta, ela me basta. E quando vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Isso está escrito em Tiago. Sabe, esses são 2 bons exemplos, que a gente olha que o primeiro, ele não dá tudo o que nós necessitamos, né? É um exemplo que ele não nos dá tudo necessariamente, por causa que Paulo necessitava da cura, e ele não deu. E ele não nos dá tudo indiscriminadamente, ou seja, se for para o nosso prazer, ele não vai nos dar. Havia um pedido, mas o pedido principal, implícito no texto, aqui nesse texto que nós estamos falando, é que se nós formos perseverantes em oração, ser-nos-á dado.
Qual é o pedido que nós temos que fazer então? Será que alguém pode arriscar aí? Qual é o pedido que eu tenho que... O que eu tenho que pedir para Deus? O que Jesus profere com essas palavras, quando ele pede nesse ponto do sermão? O que será que ele está querendo nos ensinar? Vamos voltar ao contexto, né? O contexto que eu estou falando não do Mateus 7, mas o contexto do Sermão do Monte, que nós começamos há 2 anos atrás, lá no Mateus 5:1. Ele está falando para os bem-aventurados. Ele não está falando aleatoriamente. Ele está falando para aquelas pessoas que são o sal da terra e a luz do mundo. Ele está falando para aquelas pessoas que são a justiça, que excede as dos escribas e dos fariseus. Exatamente isso aí, Sama, ser cheio do Espírito Santo. O nosso clamor, o nosso pedido é: Senhor, me dá conhecimento para que eu possa cumprir a tua palavra e os teus mandamentos. Enche-me com teu Espírito Santo para quando eu for fazer alguma coisa errada, ele me alertar e eu fugir. Nós pedirmos a conformidade com a lei de Deus. Nós temos que clamar a Deus. Ele está falando, como eu falei, ele está falando a respeito dos bem-aventurados, né? Ele está falando para aquelas pessoas que não resistem aos perversos. Ele está falando para as pessoas que até ora e ama os inimigos aos quais o perseguem. Ele deve lutar não para se encontrar, não se agradar-se a si mesmo, mas buscando sempre para a honra e para a glória de Deus. Ele não deve trombetar. É isso aí, tia. É isso aí. Não deve trombetear. É difícil. É complicado. Nós temos que buscar os tesouros que estão nos céus e não os tesouros que estão aqui na terra. Ele deve ter plena confiança em Deus e não andar ansioso em coisa alguma. Ele não deve julgar erroneamente pelas razões que nós vimos nos estudos anteriores. São 2 anos de estudo, então assim, se tu quer saber de tudo isso que eu estou falando, entra lá na nossa página, está tudo salvo lá na nossa mídia social. Hoje nós temos isso é maravilhoso, na página virtual, né? Nós temos tudo guardado lá. Então o cara vai lá e vê. Eu acho que nós estamos, eu acho que é 40 e poucos, 45, acho que é 45 vídeos que nós já fizemos a respeito do Sermão do Monte. Sabe? Quem é que consegue guardar o Sermão do Monte? Uma vez as pessoas, eu fui numa igreja e as pessoas meio que se escandalizaram com o que eu falei. Mas eu tô nem aí se escandalizar também, né? Eu disse assim para as pessoas: cara, todo mundo manda tu ler a Bíblia, né? Nós temos que ler a Bíblia uma vez por ano. E eu disse para eles assim: cara, não precisa tu ler a Bíblia. Eu quero só que tu coloque em prática o Sermão do Monte. Só 3 capítulos. Não precisa tu ler a Bíblia inteira. Coloca só os 3 capítulos. Mateus 5, 6 e 7 em prática. E tu vai ser o melhor crente que existe na face da terra. Mas a gente não consegue. Aí nós estamos tão preocupados em... eu preciso ler a Bíblia em 1 ano. Eu preciso ler 50... Que nem teve um irmão, até esse dia eu coloquei, me esqueci o nome. Acho que foi o Edward. Ele leu 50 vezes a Bíblia de joelhos. Sabe? As pessoas estão tão preocupadas em bater ponto. Eu preciso ler a Bíblia. Não. Cara, se tu pegar, é muito melhor tu bater. Se tu conseguir, em cada dia, tu ler um versículo e colocar ele em prática na tua vida, é muito mais interessante. Para nós não perder o costume, né? Vamos ler uma passagem do Lloyd, né? Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones diz assim para nós, né? A respeito desse versículo, né? Assim que nós nos conscientizamos desse fato e começamos a nos sentir humilhados e começar a perguntar: quem é idôneo para essas coisas? Quem é idôneo para essas coisas de pedir, bater e pedir? Cara, eu nunca consigo, é uma dificuldade. Pedir, buscar e bater. Quem é idôneo para fazer essas coisas? Como podemos viver à luz de tão alto padrão? Não somente isso,
mas também tomamos consciência das nossas necessidades de purificação. Percebemos o quão indignos e pecaminosos nós somos. E o resultado de tudo isso é que nós vemos como um indivíduo totalmente incapazes e destituídos de esperança. E pensamos, como nós poderíamos viver o Sermão do Monte? Como é que alguém pode ter a vida caracterizada por um tão alto padrão? Precisamos de ajuda e de graça. Mas aonde podemos obtê-la? Eis a resposta. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Somente dessa forma. Nós nunca vamos conseguir chegar a tão alto padrão. Gente, eu me arrepiei todo aqui. Nós nunca vamos conseguir chegar a tão alto padrão. E ele fala para nós, por isso que nós temos que pedir, por isso que nós temos que buscar, por isso que nós temos que bater, para nós conseguir chegar perto desse padrão. O nosso objetivo não é receber coisa, mas é nós crescer um pouco mais e chegar um pouco mais perto do alto padrão que é Cristo. É essa que deve ser a nossa oração. A nossa conexão está errada. A nossa leitura está errada. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é glorioso demais. Diante desse Evangelho glorioso, nós seríamos insensatos de pensar que alcançaremos algo tão elevado, algo tão grandioso da moralidade pessoal. O padrão que nos é apresentado por Cristo nos esmaga. Esmaga qualquer um de nós, nos leva ao chão, nos coloca no pó. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que nós não somos nada. Essa é a realidade. Não temos definitivamente nada. Nós somos totalmente necessitados de Cristo. Bem-aventurado aqueles que sabem que são pobres de espírito. Mas Deus disponibiliza para nós. Se nós pedir, se nós buscar e se nós bater. Ele nunca erra. Nós precisamos compreender que Deus aceita, mesmo sendo o Pai Celestial, as nossas orações. E Ele nos dará as coisas boas. Ele sabe o que é bom para nós, isso é na realidade. Ele não dará tudo necessariamente, nem tudo indiscriminadamente. Porque se a gente pedir alguma coisa que seja para o nosso mal, pode acreditar que Ele não vai nos dar. Deus jamais dará algo prejudicial para nossas vidas ou para nossas almas. Deus não pensa em errado. Deus nunca erra. Então se tu pedir alguma coisa para Deus e Deus disser não, não fique brabinho. Agradeça a Deus porque isso, quando Ele não te dá, é porque Ele está fazendo o melhor para ti. Está te livrando de um mal às vezes, né? Ele sabe perfeitamente a diferença do que é bom e do que é ruim. Então muitas vezes tu pede, Senhor, eu queria tanto ter tal coisa. E Ele não te dá, porque se tu tiver aquilo... Eu tive um irmão, não o meu irmão, mas um irmão, que ele dizia assim, Deus, ele orava para Deus, sempre pedia, Senhor, me dá um carro, porque se tu me der um carro, eu vou para a igreja todo domingo e levar os irmãos. Tem tanto irmão que não tem carro. Tu vê, eu não tenho carro e não tenho um irmão que passa aqui em casa e me busca. Se eu tiver um carro, eu vou buscar os irmãos que não têm carro para ir para a igreja no domingo. Esse irmão ganhou o carro. Acho que durante os 3, 4 meses ele ia na igreja. Depois ele começou a ir para a praia, ele começou a ir para tal lugar, para tal lugar. Então muitas vezes o que a gente acha que é bom para nós não é bom. Então nós temos que agradecer a Deus. Deus sabe o que é perfeito. Nós não. Deus tem o conhecimento do que é bom, né? Ele não erra. Ele é Deus. Às vezes o bem que Deus nos faz é o mal que nos traz, né? Teve uma pessoa que eu conversei com ela, Deus abençoou a vida dela e ela foi abençoada e ela está muito bem financeiramente, ela está bem no serviço e um dia eu conversando com ela disse assim, a bênção que Deus te deu fez mal para a tua vida. Então às vezes Deus abençoa a vida da gente e nós estragamos. Lloyd Jones diz assim,
Somos filhos de um Pai que não somente nos ama, mas cuida de nós e mantém uma atenta vigilância sobre nós. Ele jamais nos dará coisa alguma que nos seja prejudicial. Porém, além disso, Ele jamais nos desviará do bom caminho. Ele jamais cairá no erro no tocante de que aquilo que Ele tiver nos dado. Deus sabe tudo. O seu conhecimento é absoluto. Se ao menos pudéssemos compreender que estamos nas mãos de um Pai dessa qualidade, então a nossa perspectiva do futuro seria inteiramente modificada. E para concluir, pedir, buscar e bater significa perseverar na oração com promessa de resposta. É o que nós temos no texto. Porém, não é de qualquer coisa, porque o nosso Pai Celestial não proverá para nós algo prejudicial às nossas almas, ao nosso progresso espiritual. O contexto nos leva a pensar ou entender que a perseverança em buscar um progresso espiritual, essa é a nossa resposta garantida. Se tu quiser um progresso espiritual, se tu quiser o crescimento espiritual, Deus vai te dar. Peça qualquer coisa que seja proveitosa, qualquer coisa que contribua para aprimorar a perfeição. Peça para Deus para crescer na presença dele cada vez mais. Peça para Deus qualquer coisa que te aproxime mais dele. E expanda a sua vida espiritual e progrida espiritualmente. E Deus vai te dar. Talvez pensemos que certas coisas são boas, mas Ele sabe o que é bom e o que não é bom. Ele sabe o que é bom e o que é mal para a vida da gente. E Ele vai nos dar somente coisas proveitosas. Deus jamais se engana. Sobre hipótese alguma, Ele nunca vai te dar nada que seja prejudicial para ti. A sua promessa literalmente é a seguinte: se vocês pedir coisas boas, se vocês pedir coisas na plenitude do Espírito Santo, se vocês tiverem uma vida caracterizada pelo amor de Cristo, aquela das bem-aventuranças, uma vida cheia de alegria e cheia de paz, se vocês tiverem uma vida longâmina, etc e tal, todas essas virtudes excelentes vão estar em vocês. Ele vai visitar vocês de uma forma tão brilhante, de uma forma esplendorosa, aqui mesmo nessa vida terrena. Não vai ser somente lá, depois que a gente morrer, né, e ir para lá. Ele vai nos dar aqui ainda. Se tu clamar a Deus de todo o teu coração: Senhor, sabe o que eu quero, sabe o que eu preciso? Eu preciso mais de ti. Senhor, eu preciso compreender mais de ti. Como Paulo diz assim: eu estou morrendo. Eu fui condenado à morte. Eu não tenho mais um mês de vida. Te apressa, Timóteo, e vem ter comigo. Eu preciso conversar com Marcos e pedir desculpa para ele pelo que eu fiz. Eu preciso te abraçar e dizer para ti: será que é isso que tu quer para a tua vida? Será que tu está disposto a entregar a tua vida e morrer em prol dessa palavra maravilhosa? Porque eu não estou te prometendo bênção, não. Eu estou te prometendo que tu vai ter perseguição como eu tive até aqui. Eu estou te prometendo que tu vai ter naufrágios, que tu vai ter problemas, que tu vai ter dificuldades, que tu vai ser preso, tu vai ser chicoteado, tu vai sofrer todo tipo de perseguição. Tu está afim de fazer isso? Tu está afim de mudar? Se tu pedir isso para Cristo, Cristo vai te dar. Porque Ele é fiel e justo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais para daqueles que o amam de verdade. Pede, bate, busca a Deus de verdade
E Ele vai abrir as portas dos céus e vai derramar sobre ti as bênçãos maravilhosas de Deus. Ele não vai te dar bênção não, mas Ele vai te dar compreensão da palavra e desejo de fazer a vontade de Deus. É isso que Ele vai te dar. Mas a gente só quer as bênçãos, né? A gente não quer a dor. A gente não quer sofrer. As pessoas hoje em dia não estão preocupadas com o abençoador, não. Elas nem estão buscando o abençoador. Elas estão buscando só a bênção. As igrejas estão cheias e aí tu vai conversar com as pessoas, o que elas falam é só de bênção, é de vitória, é de prosperidade. Elas não falam de Jesus, elas não falam desse Deus que nos dá tantas possibilidades, né? Quando a palavra de Deus fala para nós em prosperidade, ela está falando nessa vida plena, ao qual nós conversamos hoje aqui. Uma vida de alegria, de saber que, cara, eu não tenho muita expectativa de vida não. Estou aqui preso numa cadeia fedorenta, num calabouço, perdido, não tenho o que fazer, estou doente. Mas isso me alegra, porque é isso que eu quero para minha vida, entende? Eu não quero ter um carro do ano, não quero ter uma casa. É lógico, se Deus nos der, nós agradecemos, porque quem vai dizer que não quer conforto, mas não é isso o interessante. Porque se eu tiver ou se eu não tiver, se a gente ler lá em Abacuque, lá a oração de Abacuque, quando ele diz, cara, não importa, se eu tiver, mesmo que a figueira minta, floresça, né? mesmo que a figueira não floresça, que a árvore não dê fruto, vamos trazer para os dias de hoje, mesmo que eu não tenha, que eu perca o serviço, que eu não receba a indenização que eu deveria receber, mesmo que a minha esposa vá embora e me abandone, mesmo que meus filhos não olhem mais para mim, ela está dizendo que não vai, mesmo que meus filhos me abandonem, mesmo que eu perca a saúde, mesmo que sem saúde eu não tenha dinheiro para comprar remédio para me curar, mesmo que eu esteja caído, cheio de chagas, mesmo que tudo esteja dando errado, que meus amigos me abandonem, que Paulo fala isso, né? Lá em Timóteo, no Timóteo 4:6 ele diz assim, sabe, no meu primeiro julgamento, na parte que vou trazer as testemunhas, vou trazer as testemunhas para que elas falem bem de mim, e aí ele chama, na primeira audiência, ele chama as testemunhas, e aí a palavra de Deus diz para nós, não apareceu ninguém. É triste. Que Deus abençoe e nós possamos mudar. Está acabando aí o nosso vídeo no Instagram. Então assim, que Deus abençoe a vida de vocês de verdade, que nós possamos compreender que o que é bater, o que é pedir, bater e buscar. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu vou terminar aqui, fazer uma oração no Facebook, porque não vai dar tempo. Até, pessoal do Instagram, que Deus abençoe, tá? Então, que nós possamos compreender de verdade o que é que Deus tem para a vida da gente. Que nós possamos mudar os nossos pensamentos e mesmo que nós sejamos abandonados, como eu estava falando lá da oração de Abacuque, né? Como Paulo foi abandonado lá no último momento. Ele foi abandonado, largado de lado. Os amigos dele, cara, ele criou várias igrejas, aquelas 7 igrejas que nós vemos em Apocalipse ali, que ele fala das 7 igrejas, né? Esmirna, Laodiceia, cara, eu achei tão legal lá, o Hernandes Dias Lopes falou as 7 igrejas de decor, eu não sei as 7 igrejas de decor, Esmirna, as igrejas lá, as 7 igrejas que ele criou na Ásia, ou todas as outras igrejas que ele fundou, Éfeso, Colossos, todas as igrejas que ele criou, nenhum foi lá dar testemunho dele, ele foi abandonado por todo mundo. E mesmo assim ele disse assim, cara, amado Timóteo, vem aqui, porque eu quero te dar as últimas instruções. No mundo tu vai ter aflição, tu vai ter problema, tu vai ter dificuldade, tu vai ser perseguido. Os caras vão te bater, os caras vão arrebentar com a tua vida. Mas tem uma coisa que é muito mais importante que isso, é Cristo. Então, o que eu tenho para falar para vocês e encerrar esse vídeo é: pede, busca e bate.
e tu vai receber. Mas que seja de acordo com a vontade de Deus. Não vai te dar indiscriminadamente e não vai te dar coisas que tu queira que seja para atrapalhar a tua vida. Mas Ele vai cuidar de ti de uma forma tamanha que vai te surpreender. Eu digo isso para as pessoas. Sirva a Deus e tu vai ver que Ele vai fazer coisas maravilhosas na tua vida que vão te surpreender. Que tu vai dizer assim, nossa, como é que isso pode ter acontecido? Amém? A Josi disse, mas Deus estava com ele. Exatamente. É isso que o Hernandes falou. Foi abandonado por todo mundo, mas por Deus não. E é isso que Paulo chega lá no fim. E quando ele chega no fim, ele diz assim, combati o bom combate, corri a carreira. Isso é nos próximos capítulos de que o Hernandes falou. Né? É que passou o tempo todo falando. Não, é que foi bom demais. Então assim, meus queridos e amados irmãos, semana que vem nós vamos estar, semana que vem é maravilhoso, mas toda semana eu digo isso, né? Semana que vem é o versículo de ouro, cara, o versículo de ouro nós vamos falar, né? Tudo que tu deseja, cara, me esqueci o versículo de ouro, coisa de louco. Tudo que tu quer que os outros façam para ti, faça para os outros. Na semana que vem nós vamos estudar o versículo de ouro. É maravilhoso. Hoje foi bom porque a gente conseguiu pegar fazer 7, 8, 9, 10 e 11. 5 versículos. Era um bloco, né? Então hoje nós conseguimos avançar. Nós usamos 5 aulas para um versículo, agora nós usamos 5 versículos numa aula. Invertemos. Coisa boa, coisa linda. Né? E foi muito bom. Quero agradecer a presença de todos vocês, que Deus abençoe vocês verdadeiramente, que essa semana seja maravilhosa diante da presença de Cristo, que vocês possam compreender o que devem orar, que vocês possam orar de verdade como é para orar e fazer a vontade dEle. Que seja feita a vontade dEle. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o poder, de agora e para sempre. Amém. Ô, Hernandes Dias Lopes. Não, agora ele está empolgadíssimo. Viu? Esse é maravilhoso. Eu pedi, o que eu tinha sempre vontade, eu sempre tive vontade de fazer a pregação. Quem é este de Hernandes Dias Lopes? E eu disse assim, cara, eu preciso ir lá nesse culto, porque eu preciso fazer 2 coisas, bater uma foto com o Hernandes Dias Lopes e pedir para ele autorização para fazer essa pregação. E ele me deu autorização. Então eu vou estudar, eu vou fazer essa pregação de Hernandes Dias Lopes. Quem é esse? Você que está aí, olha, tem na página do YouTube, na minha página do YouTube, na página do YouTube do Ministério Restaurar, tem esse vídeo, tá? Quem é este de Hernandes Dias Lopes? Entra lá na nossa página lá. Eu vou pedir a Josi aí, vê se tu consegue pegar, Josi, para nós o link que tem na nossa página do Quem é Este e coloca para o pessoal ver. Vejam, vocês vão ficar maravilhados. É maravilhosa essa passagem, que ele diz quem é Cristo. Então, para esse Cristo ao qual ele fala, a esse nós temos que pedir, bater e vai ser aberta para nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. Domingo nós estamos aqui de novo às 7h30. Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos. Querido Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Senhor, pelo que tu tem feito no nosso viver. Que nós possamos, Senhor, todos os dias de nossa vida fazer de acordo com a tua vontade. Pedir como deve ser pedido, buscar como deve ser buscado e bater quando deve ser batido. Que tu possa nos compreender, Senhor, que muitas vezes nós ainda, mesmo sabendo disso, nós pedimos coisas erradas. Mas nós sabemos que nós temos um Pai maravilhoso que cuida de nós e não nos dará nada que seja prejudicial para a nossa vida espiritual. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tu ser esse Deus amoroso que nos cuida e que nos ama de tal forma a ponto de dar o teu Filho por nós. Obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe. A Josi vai botar daqui a pouco aí o link para vocês, tá? Então que Deus abençoe. Fique na paz.